Municipal de Pelozinho, para o vereador Francisco de Andrade, edifício Vicente. Hoje é segunda-feira, dia 24 de outubro de 2016. Estamos dando início a mais uma ação ordinária. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Antônio Leonago. Presente. Cícero Alves Maia. Presente. Cláudio Estafão. Presente. Cláudio Dinello. Presente. David Santos. Presente. Ivan Soc. José Maria Bete. Presente. Jandir Pereira Lima. Presente. Lucas Louvando dos Pavani. Mário Melo Zito. E Paulo Sérgio Ventura. Presente. Informando, senhor presidente, que todos os vereadores se encontram na casa. Número legal de Deus decreta a presença. Encontra-se silêncios a ata da sessão anterior. Com o silêncio dos senhores, declara a mesma aprovada, regimento unanimidade. Vamos para o expediente sem ação. O 408, 2016. Após envio de outubro de 2016, sentido senhor, assunto, respostas dos requerimentos 759, 769, 71, 16. É minho, a vossa excelência da resposta do requerimento, acima referido conforme segue. Requerimento número 757, autor Verimar de Melito, solicita informações sobre a viabilidade da implantação de um retorno de velocidade na Avenida Berto, próximo posto Sá de Joia. Informamos ao autor requerimento a implantação de um retorno de velocidade no local por parte desse município. Número 8, autor Vitor, possibilidade de curso de realização, princípio, até Teixeira Natal, nomamos a alteração do recurso pela de educação. Requerimento 759, autor vereador Mário de Melo Zito, ações sobre eventuais gestões enviadas pela Poder Executivo, junto à empresa de transporte Jandaia, o objetivo da população de Tororó, informou o requerimento que essa administração municipal não tem medidas de esforço para que o distrito de Tororó do Paranapanema volte a ser atendido pelo transporte coletivo. Requerimento 760, autor vereador Lucas Padovani Santos Pavani, solicita informações sobre eventuais medidas adotadas pela administração municipal, objetivando a manutenção do acesso ao frigorífico. Informamos ao autor do requerimento que a rodovia Cícero Dobrean está em obras, tendo o projeto sido aprovado em audiência pública, sendo de total responsabilidade do governo do Estado a sua execução. Requerimento, autor, requerimento 761, autor vereador David Santos, solicita informações sobre o parcelamento concedido pela Fazenda Municipal, Lei Municipal número 3.952, 2013, nos últimos dois exercícios, retratando a situação de adimplemento dos benefícios. Informamos ao autor do requerimento que a Fazenda Pública é vedado divulgar informações que tem acesso em razão de ofício sobre atividades ou negócios dos administrados. Requerimento número 73, autor vereador Lucas Padovani Santos Pavani, solicita encaminhamento da tabela de vencimentos do quadro do magistério. Informamos ao autor do requerimento que o documento ora solicitado encontra-se à vossa inteira disposição do setor competente para análise. Necessitando da extração de cópias do mesmo, deverá vossa excelência indicar o número de folhas necessária. Requerimento número 764, vereador Mário de Melo Zito, solicita a retificação de placa de denominação da rua. Informamos ao autor do requerimento que já foi determinado ao setor competente a retificação do nome da referida via pública. Requerimento número 768, vereador Mário de Melo Zito, solicita informações sobre gestões realizadas junto elétrico quanto à instalação de iluminação na Viela Fortunato Baraldo. Informamos ao autor do requerimento que já foi solicitado a Eletro, orçado para colocar aço de luz, guardando resposta mesma. Requerimento número autor Melo Zito, solicita informações sobre realizações do serviço de pavimentação Aldo, autor do requerimento em questão, sendo o cronograma de obras dessa Prefeitura Municipal, aguardando disponibilidade orçamentária sua execução. Requerimento 7, Maria Bebê, informações sobre o andamento das obras, sendo informamos ao requerimento que as obras em questão estão totalmente executadas e liberadas para o uso. Com
Com a leitura dos requerimentos, das respostas enviadas pelo Executivo, há mais um ofício. Secretaria Pública, São Paulo. Interessado, Câmara Municipal de Pirapozinho, assunto solicita aumento efetivo da Polícia Civil. Preliminarmente, termino orçamento de 6313/2016, referente a 450/2016, o qual encaminha a ata da audiência da Câmara Municipal de Pirapozinho, tratando do mesmo assunto, ou seja, solicitação de aumento de efetivo policial. A demanda foi encaminhada ao Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo, Interior de Inter 8º, Presidente Prudente, retornando instruída com a notícia de que a Delegacia de Polícia de Pirapozinho empreende esforços culminando a diminuição do número de ocorrências policiais, inclusive por conta da prisão de criminosos da região. Já com referência aos recursos humanos, noticiou que a delegacia conta com um número até superior de policiais, comparando com o número encontrado em outras unidades da região. Em seguida, os autos foram remetidos ao Departamento de Administração e Planejamento da Polícia Civil, DAP, de maneira que manda bem conta a academia de eventuais em andamento centros nomeados a públicos. Nesse aqui, Polícia Terres de Eveniência de efetivo. Exposto, esse secretário adjunto da pasta, São Paulo, 1º de julho de 2016, Júlio Gustavo Vieira Gebert, delegado-geral da Polícia adjunto. O presidente esclarece que o referido ofício trata-se de mais uma tentativa por meio do deputado federal Ricardo Izar, tendo como canal o vereador Lucas Padovan dos Santos Pavani, e que infelizmente vem a ratificar aquela posição tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, de que o número dos nossos policiais, vereador Berbete, já é mais que suficiente, né? Ainda trata-se de um desdobramento da audiência pública que nós tivemos aqui sobre o tema segurança pública. Agradeço ao vereador Lucas pelo trabalho feito junto ao deputado Ricardo Izar e comunico que daremos o encaminhamento das respostas à Polícia Civil e Militar da nossa cidade. Obrigado. Antes de passar para o expediente com votação, a presidência cumprimenta todos os telespectadores da TV Câmara e também os ouvintes da Rádio Novo Milênio e também do site da Câmara Municipal. Além disso, com muita honra que essa casa recebe a vereadora eleita nas últimas eleições, minha querida amiga Cida da Psiquiatria, que está aqui com seu esposo. Sejam muito bem-vindos. Diga-se de passagem, a vereadora que teve, vereador Bete, o maior número de votos entre os eleitos. Parabéns, Cida, parabéns a toda a família. Desejo desde já um bom trabalho nesta casa. Vamos passar para o expediente. Vamos passar para a leitura das indicações. Sim. Onde está a indicação, querido? Indicação número 621/16/16. Indicação número 621. Indicamos à mesa que se oficie ao prefeito municipal solicitando que sejam procedidos estudo, sendo por objetivo verificar a viabilidade jurídica, técnica e financeira da implantação de um sistema de monitoramento por câmeras em todas as creches do município. Trata-se de questão que suscita muita discussão, ensejando assim que todos os estudos e consultas possíveis sejam levadas a efeito, de forma que se chegue ao consenso sobre a convivência da providência ora proposta, que ao nosso entendimento constitui-se
em medida de caráter preventivo, não somente contra a ação de marginais, como também atribuir maior transparência às atividades envolvidas no âmbito desses locais, permitindo que pais tenham a oportunidade de saber sobre o tratamento dispensado a seus filhos, dirimindo dúvidas nas eventualidades de qualquer intercorrência. Autor o vereador Paulo Sérgio Ventura. Agora sim, passaremos ao expediente com votação. Requerimento de pesar. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, que seja constado nos anais do trabalho deste Legislativo, voto de profundo pesar pelos seguintes falecimentos. Senhora Airde de Moraes Brito, Senhora Adolfina Domingas da Silva Ribeiro, Senhor Rosival Alves da Silva, Senhor Osvaldo Bernardes Ferreira, Senhor José Aparecido de Souza e Senhora Rosimeire Aparecida Vieira. Requeremos ainda que seja mantido 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma dessas edilidades aos extintos e que seja dado conhecimento às famílias enlutadas pelos infaustos acontecimentos. Edifício Vereador Vicente Pelim, plenário Vereador Francisco Gomes de Andrade. 24 de outubro, assinam todos os vereadores. Convido os presentes, os senhores vereadores, para que de pé possamos manter 1 minuto de silêncio. A presidência cumprimenta também os amigos desta casa, querido Edson, e também o Maicon, que além de advogado, integra o nosso conselho. Antes de dar leitura ao projeto, a presidência comunica que aqueles que desejarem fazer uso do pequeno expediente queiram se inscrever até o final da leitura do mesmo. Secretário Vereador Bebeto, segundo secretário Vereador Lucas, vereadores desta casa, público que nos acompanha, e mais uma vez reverencio a minha amiga Cida, parabenizando ela pela sua eleição justa, eleição que trará não só uma grande vereadora, mas uma vereadora mulher, que eu tanto quis ver nesses 2 mandatos, mas que assistirei com muito prazer na minha casa, vossa atuação. Parabéns, Cida, conte com o trabalho deste vereador enquanto cidadão, a partir do ano que vem, enquanto jornalista e como amigo, que somos. Parabéns. Vereadora mais votada desse pleito, do qual eu tenho muita honra de tê-la como amigo. Parabenizo também, tendo em vista, senhor presidente, que é a primeira sessão transmitida pela Rádio Novo Milênio pós o pleito eleitoral, e não posso deixar aqui de dar os meus parabéns aos vereadores reeleitos, vereador Claudinei de Mello, vereador Jurandir, vereador José Maria Berbete, vereador Lucas Padovan dos Santos Pavani, vereador Claudecir Marrafon. Desejo um excelente mandato nos próximos 4 anos, que Deus esteja com todos vocês e que os senhores possam, de fato, ajudar o nosso município, como sempre o fizeram aqui durante o meu testemunho nesses anos.
Senhores, eu gostaria também, ainda falando de eleição municipal, agradecer, enquanto candidato a prefeito no último pleito, juntamente com a candidata a vice-prefeita, minha querida Cássia Teixeira, agradecer aos nossos 1.864 votos, 1.864 eleitores que acreditaram no nosso projeto de mudança, na nossa proposta limpa, muito transparente e que teve como único objetivo apresentar propostas e anseios para a nossa cidade. É claro que quando se entra numa disputa eleitoral, a única coisa certa que se tem é que ou se ganha ou se perde. E a maioria dos eleitores escolheram outra opção. Eu quero aqui mais uma vez agradecer a todos esses eleitores que me deram a honra, juntamente com a Cássia, de ter o voto de vocês, votos limpos, votos sem nenhum toma lá da cá, votos sem nenhum tipo de favorecimento, sem nenhum tipo de proposta indecente, sem nenhum tipo de ou favor financeiro ou proposta na tentativa de comprar o voto do eleitor e ludibriá-lo para que ele pudesse acreditar em nós. Temos bastante orgulho de saber que essas pessoas, ao acreditarem no nosso projeto, fizeram porque realmente optaram, porque realmente refletiram e nos deram a honra de ter como opção o voto delas. E eu gostaria de agradecer também ao Partido Verde, presidido pela professora Cássia Teixeira, e ao PRB, presidido pelo Dr. Wagner Alecrim, que juntamente com o meu partido, o Partido Solidariedade, compuseram a nossa coligação e nos deram condições partidárias de participar desta eleição. Uma eleição bastante diferente em Pirapozinho, que não só trouxe questões relacionadas à nova legislação, mas também representou um dos capítulos mais tristes da nossa história política, que foi a vexatória, a explícita e a tão infelizmente triste, infelizmente, a constatação, né, pelo menos pelos meus olhos, e a justiça fará a parte dela, vereador Carlão, de tantos crimes eleitorais. Seja na parte de tentativa de compra de voto, seja na parte de doação de camisetas ilícitas, seja na parte de tentar ludibriar as pessoas, dando a impressão de que um grupo já teria ganho a eleição, e principalmente na fraude eleitoral que se instalou nessa cidade. Vereador Carlão, Vossa Excelência tem tanta experiência na política, e eu, que ouço de alguns capítulos tristes da nossa história, chego a temer que o que vivemos no último dia 2 seja talvez o pior deles, porque foi o mais explícito. Eu confesso a Vossa Excelência que estive na semana das eleições no Ministério Público e no Judiciário, porque tive informações do que aconteceria na nossa cidade. Ouvi deles que estariam atentos e fariam o trabalho de mapeamento e de monitoramento no dia da eleição. E tristemente, futura vereadora Cida, encontrei o promotor no dia da eleição, quando eu fui votar, vereador Dinello, na escola Olga, e escutei dele a palavra lamentável, vereador Berbete. Lamentável. Porque tudo aquilo que eu havia advertido das denúncias que nós recebíamos, infelizmente aconteceu. De uma maneira muito pior, meu caro Edson, do que eu imaginava, porque foi explícito. Como nossa cidade fosse um pedacinho do sertão abandonada, sem lei, sem justiça, e coisas horríveis aconteceram no dia da eleição. Infelizmente. Não cabe a mim julgar os fatos que aconteceram,
cabe à Justiça, e eu respeito a Justiça, cabe ao Ministério Público Eleitoral, que já está fazendo o papel dele, cabe à nossa Polícia Civil, que também está fazendo o papel dela. O fato é que nós tivemos um dos capítulos mais tristes, pelo menos assistido por mim, das eleições municipais em Pirapozinho. Repito, respeito os resultados da eleição, como um democrata que sou, mas não concordo com as práticas que foram adotadas e com os crimes que foram cometidos, testemunhados por mim, enquanto cidadão, antes de política, e que infelizmente mancharam o nosso processo democrático, o mais importante da democracia, que é a eleição. Mesmo assim, eu torço para que nos próximos 4 anos os problemas do nosso município sejam de fato encarados. Eu e a candidata Cássia, vereador Ivan, tivemos a chance de andar de norte a sul, de leste a oeste essa cidade, Lucas, o que para mim foi prazeroso no sentido de estar em contato com as pessoas, mas também triste de ver o quanto grandes desafios ainda temos pela frente. Também faço aqui o meu apelo para que nós sejamos cada vez mais, e para que essa Câmara possa ser cada vez mais um guardião da independência desta casa, um guardião de todas as conquistas que aqui foram realizadas, e em nome da Cida, que está aqui representando todos os eleitos, aqueles que não estão, eu rogo, Cida, para que vocês de fato sejam atentos e que defendam o Legislativo, que ao defender o Legislativo estão defendendo a população, porque nós representamos toda a população. Do mais, senhor presidente, eu agradeço a compreensão de todos, e agora vou dar um outro tom no meu discurso. Qual o tom? O tom de que a eleição passa, mas nós ainda temos o mandato até 31 de dezembro deste ano. E ainda temos pela frente a nossa missão de, enquanto vereador, apresentar algumas reivindicações. Gostaria, infelizmente, hoje fui interpelado por uma cidadã que foi comunicada de que estava havendo falta de medicamento por algum problema de projeto da Câmara. Eu gostaria de desmentir essa alegação, e se você foi fruto desse tipo de frase, desse tipo de afirmação, é mentira, plantada com maldade. Os projetos das câmaras estão nos seus tempos hábeis, aqueles que não serão votados hoje estão nas comissões com seus tempos hábeis, os vereadores concisos de suas responsabilidades estão certamente fazendo os estudos necessários para cada projeto. Portanto, se você ouvir nas ruas alguma frase desse tipo relacionada a projetos, a tramitação, venha aqui na casa, pergunte para o seu vereador, fique muito à vontade para estar aqui na Câmara e saber de fato como andam os trâmites do projeto. Não acreditem em qualquer coisa que às vezes para ludibriá-lo ou para tentar colocar pessoas contra você saem sendo ditas aos 4 ventos. Também agradeço ao vereador Dinello, que propôs na sessão, antes mesmo, no próprio período eleitoral, uma audiência pública sobre serviços de eletricidade, vereador Dinello, e que estará sendo realizado no dia 16 de novembro. 16 de novembro, todos aqueles, não só do problema elencado pelo vereador Dinello, que abrange uma certa denominação geográfica da nossa cidade, todos aqueles que se sentem lesados ou que estão sendo prejudicados com o serviço da concessionária de energia elétrica, estão convidados a virem aqui, manifestarem a sua crítica, elogio, sugestão ou comentário e ajudar os vereadores e o autor do requerimento, vereador Dinello, nesta importante audiência pública. Também faço aqui alguns esclarecimentos, e eu recebi alguns e-mails dizendo que não estavam conseguindo
ouvir a sessão pela rádio durante o período eleitoral. Talvez nem todos acompanharam, mas essa presidência deixou claro que, por conta do horário eleitoral, nós não transmitimos as sessões na Rádio Novo Milênio para que dessemos tempo à propaganda eleitoral gratuita na rádio. Por isso que ela não foi transmitida. O serviço já está totalmente acessível. Hoje a sessão está sendo transmitida, não só pela nossa Rádio Novo Milênio, mas também pela TV Câmara e com o áudio do site da Câmara. Agradeço a todos, agradeço aos funcionários desta casa e a todos que colaboram e colaboraram para que nós enfrentássemos mais uma vez um período eleitoral de forma muito pacífica. Agradeço os vereadores por toda a colaboração e continuemos a sessão. Muito obrigado a todos. A presidência agradece as palavras de Vossa Excelência e o convida para que reassuma o seu assento. Passamos para a primeira parte da ordem do dia. Requerimento número 774. Requeremos a mesa satisfeitas as formalidades em caráter ao deputado Coronel Milo, solicitando que o mesmo viabilize a inclusão de proposta de emenda parlamentar beneficiando a Associação Asilo Vicentino, Lar Nossa Senhora da Penha de Pirapozinho, São Paulo. Justificativa. Sabedores da relevância das promoções aos nossos e ao benefício de serviços socioassistenciais, complementando ações de proteção, a Associação do Asilo Vicentino, Lar Nossa Senhora da Penha, como principal objetivo, abrigar idosos de ambos os sexos em situação de abandono, vítima de maus tratos, perda dos vínculos familiares e falta de condições de para o mesmo. A de abrigar 14 homens e 8, totalizando 22 atendimentos. A Associação do Vicentino Lar Nossa da Penha mantém da condição 70% por valor dos benefícios dos idosos, norma de acordo com o Estatuto do Idoso, além de doações de comunidade, sócios contribuintes, subsídio municipal, estadual e federal e parceria de empresas da cidade, porém que infelizmente são insuficientes para cobrir todas as despesas do lar. Destarte o presente pedido de inclusão de proposta de emenda parlamentar no presente momento da entidade, direciona-se entender as necessidades de equipamentos, manutenção e reparo desse espaço físico que entende os idosos, visando fornecer seu desenvolvimento pessoal e social. Autor do requerimento, o vereador José Maria Berbete. Em discussão, o vereador Berbete. Ninguém usando a palavra. Senhor Com a palavra o autor. Eu gostaria que todos os vereadores dessa casa estivessem assinando junto comigo esse requerimento, porque em contato com o Coronel Camilo, contando-se a atual situação do nosso asilo vicentino, ele se sensibilizou e ele está disposto a encaminhar uma emenda para que possa estar suprindo algumas necessidades daquela entidade. Por isso, gostaria que todos os vereadores estivessem assinando junto comigo nesse requerimento. Continua em discussão o requerimento do vereador Berbete. Ninguém usando a palavra, vou colocar em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Requerimento aprovado. Requerimento 775. Requeremos a mesa satisfeita as formalidades regimentais em caráter de urgência, que seja oficiado ao deputado federal capitão José Augusto Rola, que seja viabilizada a inclusão de proplementar as obras de São José Operário, Casa da Criança e do Adolescente de Pirapozinho. Justificativa. Sabedores da relevância da promoção aos acessos e a benefícios e serviços socioassistenciais, complementando ações de proteção e desenvolvimento das crianças e o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais desenvolvido pela entidade, a qual busca
possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de suas potencialidades, habilidades, talentos e proporcionar sua formação cidadã. Assegurar espaços na entidades de referência para o convívio grupal, comunitário e social, criando mecanismos para o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo. Estimular a participação no cotidiano da entidade e desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo, e propiciar vivências para o alcance da autonomia e protagonismo social. Atualmente, as obras reunidas São José Operário, Casa da Criança e do Adolescente de Pirapozinho, atende crianças e adolescentes de famílias com precário acesso à renda e a serviços públicos e com dificuldade para se manter. A faixa etária do público-alvo atendido é de 6 anos a 16 anos completos. Destaque presente pedido de inclusão de proposta de emenda parlamentar no presente momento da entidade. Direciona-se a atender às necessidades de equipamentos, manutenção e reparo deste espaço físico, que atende às crianças, adolescentes e suas famílias que aqui participam de todas as atividades que a entidade dispõe, visando favorecer seu desenvolvimento pessoal e social. Vereador autor José Maria Berbete. Está em discussão o requerimento do vereador Berbete. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o autor. Senhor presidente, como foi lido esse requerimento, nós também tivemos em contato com o capitão Augusto e também levando a situação ali da Casa do Menor com referência ao que vem se passando, o mesmo também se sensibilizando, está disposto a contribuir com uma emenda parlamentar para que supra algumas necessidades daquela entidade. No entanto, da mesma forma, eu gostaria que todos os vereadores assinassem junto comigo nesse requerimento. Continua em discussão o requerimento do vereador Berbete. Ninguém usando a palavra, vou colocar em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Aprovado. Requerimento número 776. Requeremos a mesa, satisfeita formalidade de caráter urgente, que se oficie o deputado estadual André Soares a inclusão de proposta de emenda parlamentar para a Associação Lar Abrigo Minha Casa de Pirapozinho. Justificativa. Sabedores da relevância da promoção aos acessos e benefícios de serviços socioassistenciais, complementando ações de proteção, a Associação Lar Abrigo Minha Casa de Pirapozinho, São Paulo, tem como principal objetivo o atendimento e o acolhimento de crianças que sofrem violência, seja ela física ou psicológica, sempre aliada à falta de responsabilidade ou negligência dos pais ou responsável. Atualmente, a entidade abriga 4 homens e 12 mulheres, totalizando 16 atendimentos. A Associação Lar Abrigo Minha Casa de Pirapozinho, São Paulo, atende provisoriamente crianças de 0 a 12 anos de idade, de ambos os sexos, que são vítimas de maus tratos, que são direcionadas para o abrigo através do Conselho Tutelar, por determinação do Poder Judiciário. A manutenção da entidade, dada através de subsídio municipal, estadual e federal e parceria de empresas da cidade, porém, infelizmente, são insuficientes para cobrir todas as despesas do lar. Destaque o presente pedido de inclusão de proposta de emenda parlamentar no presente momento da entidade, direciona-se a entender as necessidades de equipamentos, manutenção e reparo desse espaço físico que atende as crianças, adolescentes e suas famílias que ali participam de todas as atividades que a entidade dispõe, visando favorecer seu desenvolvimento pessoal e social. Autor é o vereador José Maria Berbete. Está em discussão o requerimento do vereador Berbete. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, autor, Vossa Excelência. Senhor presidente, com mais esse requerimento ao deputado estadual André Soares, expondo, como está no requerimento, a situação em que se encontra aquele lar de abrigo Minha Casa de Pirapozinho, em quase sem condições mais de funcionamento. Então,
ele está disposto também a nos ajudar com essa emenda parlamentar. Então, tomei a iniciativa desse requerimento, desses 3 requerimentos que os senhores viram, que foram lidos nesta noite. Nós podemos assim dizer que já estamos caminhando para o fim de uma legislatura, mas nem por isso nós, vereadores, devemos parar por aqui, porque a nossa luta continua. E diante desses fatos que vêm ocorrendo nessas entidades às quais nós estamos encaminhando esse pedido de emenda, esperamos assim contribuir com aqueles que tanto necessitam, que muitas vezes estão ali longe do amparo familiar, sendo assim abrigado por pessoas voluntárias que ali trabalham incansavelmente para dar o melhor atendimento a essas pessoas. Vereador David, presidente desta casa, acompanhando a sua fala com referência ao pleito eleitoral de Pirapozinho, eu quero dizer ao senhor que realmente o que vimos, o que presenciamos, realmente foi uma coisa lastimável. Nós chegamos quase que ao ponto que Pirapozinho está sendo tomado por um poder, porque os bem-intencionados, de uma maneira muito transparente e honesta, procuram fazer suas campanhas eleitorais, levando à comunidade tudo aquilo de melhor que pretendemos para a nossa cidade, mas a gente tem visto que o que está acontecendo em Pirapozinho, algumas providências deverão ser tomadas, porque senão, o que vai acontecer? Chega-se no tempo da campanha eleitoral, da eleição, alguém toma-se o poder e faz o que aconteceu em Pirapozinho, que a gente fica assim um tanto quanto estarrecido e triste, porque a gente procura de uma maneira honesta, humilde e modesta trabalhar para o bem-estar de uma cidade, enquanto que a gente vê muitas vezes algum grupo querendo tomar o poder e ganhar a eleição a qualquer custo. Está aqui as minhas palavras. Quero agradecer ao presidente pela sua fala, esclarecimento e a coragem de vir até aquela tribuna e falar para que todos que estejam ouvindo através do rádio ou da internet aquilo que realmente Pirapozinho passou. Confiamos nisso, temos justiça, senhor presidente. Obrigado. Continuação, o requerimento de Vossa Excelência. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Jurandir. Senhor presidente, nobres pares, quero cumprimentar o vereador Berbete pela iniciativa de estar buscando também o apoio dos também representatividade, recebe também obrigação de vereador Berbete e que realmente possa contribuir. Porque na medida que nós, eu sempre falo para alguns companheiros, presidente David, que algumas pessoas falam, de repente o vereador não fez nada pelo servidor diretamente, porque é parte do executivo, ou não fez aqui para o professor, ou não fez uma atividade a mais, que não é também, talvez, prerrogativa da nossa atividade de vereador. Mas na medida que a gente busca esse recurso, a gente tira, a gente faz com que a prefeitura não precise gastar. Se o deputado encaminha um recurso para o município deixa de precisar do dinheiro do caixa dele, fazer outra coisa. Então vai sobrar o dinheiro do município. O deputado manda, vai sobrar um dinheirinho para o prefeito para fazer outra atividade, para fazer outras atividades que são inerentes do Poder Executivo. Então, parabéns ao vereador Berbete. Quero já também dizer que no último dia 17 eu estive participando da plenária do deputado Vicentinho, representando o prefeito Orlando e também o conselheiro Claudecir. Nós conseguimos aí uma emenda para o orçamento 2017 no valor de R$350 mil, que serão investidos para a saúde, e também um compromisso de R$100 mil para a equipagem do nosso conselho tutelar. Além do que também o executivo encaminhou vários pedidos para os deputados da parceria, como o Marqueselli também, e com certeza acho que o ano que vem a gente também tem
um bom volume de recursos aí, somando aos companheiros do deputado do vereador Berbete. Parabéns, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento do vereador Berbete. Nós vamos dar a palavra. Vou colocar em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Requerimento 7. Requerimento formado de caráter urgente oficiado no desenvolvimento urbano sobre a possibilidade da previsão no seu orçamento referente ao exercício 2017 a inclusão de 200 unidades habitacionais autorizadas pela Secretaria Estadual de Habitação em 12/5/2011 para o município de Pirapozinho. Vereador autor Claudinei Dinello. Está em discussão o requerimento do vereador Claudinei. Ninguém usando a palavra, vou colocar em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os contrários, quero se levantar. Requerimento aprovado. Requerimento número 778. Requeremos a mesa de formalidade em que seja o Sindicato Rural do Presidente Prudente, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pirapozinho e a Federação dos Trabalhadores Rurais do Estado de São Paulo, com a finalidade de consultá-lo sobre a possibilidade de relacionar no cronograma de capacitação e aprendizagem rural os seguintes cursos e programas para o município de Pirapozinho. Curso: aprendizagem em mecanização mecânica agrícola, piloto pedagógico rural, monitorial na propriedade de turismo rural, promoção e comercialização de turismo no meio rural, processamento artesanal de mandioca, processamento artesanal de leite, processamento artesanal de defumados e processamento artesanal de embutidos. Programas: promovendo a saúde no campo, módulo, acuidade visual, programa de turismo rural, palestra trabalhador em turismo rural, programa de olericultura orgânica. Autor o vereador Claudinei Dinello. Está em discussão o requerimento do vereador Dinello. Ninguém usando a palavra, vou colocar em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Requerimento aprovado. Requerimento 779. Requeremos a mesa satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência que seja oficiado a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, a APTA de Presidente Prudente, a fim de estabelecer parceria com a Associação de Produtores Rurais da região de Pirapozinho, para oferecer dia de campo com as seguintes temáticas: piscicultura, floricultura e olericultura. Vereador autor Claudinei Dinello. Está em discussão o requerimento do vereador Dinello. Ninguém usando a palavra, vou colocar em votação. Se estiverem de acordo, os contos levantar. Aprovado. Requerimento 780. Requeremos a mesa satisfeitas formalidades regimentais em caráter de urgência que seja oficiado o juiz diretor do Fórum da Comarca de Pirapozinho, a fim de estudar a possibilidade da mais oferecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com o objetivo de oferecer atendimento aos casais em litígio e buscar o menor dano emocional a todos os envolvidos, assim buscando amenizar o trauma enfrentado por pais e filhos que se veem em situação de divórcio. Autor o vereador Claudinei Dinello. Está em discussão o requerimento do vereador Dinello. Ninguém usando a palavra, vou colocar em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam. Os que queiram se levantar. Aprovado. Requerimento 781. Requeremos a mesa satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência que seja oficiado o Centro Paula Souza, no sentido de que sejamos informados sobre a possibilidade de autorizar o curso técnico em enfermagem em caráter de sala descentralizada no município de Pirapozinho. Vereador autor Claudinei Dinello. Está em discussão o requerimento do vereador Dinello. Ninguém usando a palavra, vou colocar em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os contrários, requerimento aprovado. Requerimento número 782. Requeremos a mesa satisfeitas formalidades regimentais em caráter de urgência que oficie ao Executivo Municipal, solicitando que se informe a casa quando se encontra previsto o início das obras de recapeamento de nossas vias públicas. Informa ainda se no eventual cronograma desse serviço se encontra inserido as ruas Diamantina Tsuda, Natal Marafon, Agostinho Campo Largo e Amália Ticote, Vila Roxinol.
Caso negativo, solicitando que sejam viabilizados os serviços referidos nas vias acima alengadas. Autor, o vereador Lucas Lovan dos Santos Pavani. Está em discussão o requerimento do vereador Lucas. Ninguém usando a palavra, vou colocar em votação de acordo com a permanência como estão. Os contrários queiram se levantar. Requerimento Requerimento 786, formalidades regimentais, em caráter de urgência, que se oficie ao chefe do Executivo Municipal no sentido de que sejamos informados sobre eventual projeto visando a implantação de sistema de iluminação, alcançando toda a área do antigo leito da ferrovia, de onde foram removidas as moradias localizadas na Vila Santa Rosa. Registramos nossa preocupação quanto ao quadro vislumbrando na área em comento, que hoje no período noturno vem se constituindo em local propício a atividades relacionadas ao uso de drogas e prostituição, urgindo assim a atuação da administração municipal no sentido de promover sua total iluminação. Vereador autor Lucas Padovan dos Santos Pavani. está em discussão o requerimento do vereador Lucas. Ninguém usando a palavra, está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os contrários, tá. Requerimento aprovado. Governo na palavra sob a mão de Deus, declaro a mesma encerrada.